Profecia número 1. A mudança da sociedade. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Saibam também que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Afaste-se desses também. Nos tempos em que vivemos, estamos testemunhando um declínio moral e ético sem precedentes. Um sinal significativo de que as profecias mencionadas nas Escrituras não são apenas palavras antigas, mas verdades vivas e respirantes se desdobrando diante de nossos olhos. O trecho de 2 Timóteo 3, 1-5 serve como um espelho refletindo o estado atual de nossa sociedade, onde os comportamentos e atitudes descritos de forma tão vívida por Paulo parecem saltar das páginas da Bíblia e se manifestar em nossas vidas diárias. À medida que nos aprofundamos nesse trecho, torna-se evidente que estamos vivendo em tempos marcados por um profundo egocentrismo, um tema que ressoa profundamente com nossa geração, onde a elevação do eu acima de tudo se tornou a norma. Esse amor próprio, do qual as Escrituras nos alertam, não se trata de um senso saudável de autoestima, mas de um narcisismo enraizado que coloca os desejos individuais acima do bem-estar dos outros. Nossa sociedade nos incentiva a nos amar incondicionalmente, promovendo a ideia de que tal amor próprio é a base de uma personalidade saudável. No entanto, isso levou a uma cultura de narcisismo, onde a autoabsorção excessiva e a autoadmiração prevalecem. Muitas vezes às custas da empatia e compaixão pelos outros. Neste ambiente, as necessidades e o bem-estar da família e da comunidade são frequentemente ofuscados pela busca do prazer e ganho pessoal. Estamos vivendo numa era em que as pessoas pensam que o mundo inteiro gira em torno delas, onde a atitude de eu mesmo e só eu é o que importa. Desapaixone-se de si mesmo, desapaixone-se de seus pecados e desapaixone-se de sua luxúria. Apaixone-se pela sua família, apaixone-se pelos seus filhos e seus entes queridos e coloque-os em primeiro lugar. Esse egoísmo se manifesta de várias maneiras, como descrito em 2 Timóteo. Indivíduos se tornam amantes de si mesmos em detrimento de seus relacionamentos e comunidades. As características listadas por Paulo como traidores, obstinados, arrogantes e amantes do prazer em vez de amantes de Deus derivam de uma raiz singular, um foco avassalador no eu. A traição surge quando o ganho pessoal é valorizado acima da lealdade e confiança. Ser obstinado e arrogante reflete uma arrogância e teimosia que ignoram a sabedoria e as necessidades dos outros. E a preferência pelo prazer em vez da devoção a Deus destaca uma profunda desalinhamento de prioridades, onde alegrias transitórias são buscadas às custas da vida eterna. Estamos vivendo numa era em que as alegrias transitórias do prazer luxurioso são elevadas acima da comunhão com Deus. Homens e mulheres priorizam o prazer em detrimento de sua devoção a Deus. Pecado e luxúria carregam consigo prazeres passageiros. As pessoas não pecam porque isso lhes causa dor, mas sim porque há um deleite temporário na maldade. O pecado pode transportá-lo para um lugar cheio de sol e rosas metafóricos, mas apenas por um momento. Essa fixação no aqui e agora, no material em vez do espiritual, leva muitos a escolherem os prazeres passageiros do pecado em detrimento da promessa de vida eterna com Deus. Tenho encontrado pessoas que reconhecem a realidade de Deus e a necessidade de salvação. No entanto, o amor pelo pecado e suas gratificações imediatas as leva a se afastarem de Deus, buscando uma vida de prazeres pecaminosos em seu lugar. A busca implacável pelo ganho pessoal, muitas vezes às custas dos outros,
espelha os avisos proféticos de uma sociedade que perde de vista sua bússola moral, onde a fome implacável por mais se torna um ciclo interminável de vazio. Uma sociedade que chama o bem de mal e o mal de bem. Vivemos em uma sociedade que aceita, celebra e até promove coisas que antes eram consideradas más e ainda são consideradas pecaminosas aos olhos do Senhor. Além disso, a profecia fala de uma cultura de arrogância e orgulho, onde os indivíduos exibem suas conquistas e status com pouco respeito pela humildade ou graça. Essa atitude predominante não apenas distancia as pessoas umas das outras, mas também de Deus, criando uma sociedade que valoriza elogios em detrimento de atos de bondade e compaixão. Nesse ambiente, a verdadeira essência de apoio comunitário, entendimento e respeito mútuo fica obscurecida pelas sombras da arrogância e autoimportância. A menção nas Escrituras de pessoas amantes do prazer em vez de amantes de Deus ecoa de forma arrepiante no mundo de hoje, onde a busca por prazeres momentâneos e sensuais muitas vezes tem precedência sobre a disciplina espiritual e devoção. Profecia número 2. O início das dores. Estamos vivendo no início das dores, um tempo predito com clareza profética e detalhes sóbrios. Essa frase, o início das dores, fala de um período marcado por uma série de eventos, cada um aumentando em frequência e intensidade, anunciando o desenrolar de uma narrativa divina estabelecida antes do próprio tempo. Essas dores não são meros fenômenos naturais ou ocorrências aleatórias. São as dores de parto de uma criação gemendo por redenção, os precursores da culminação da história como a conhecemos. O início das dores significa um ponto crítico na linha do tempo divina, um período caracterizado por turbulência, agitação e angústia. Esta era é marcada por guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Vamos nos concentrar nos terremotos por um momento. O fenômeno dos terremotos aumentando em frequência e intensidade serve como uma ilustração convincente do início das dores, uma profecia manifestada tangivelmente em nosso planeta. Desde o início do século XX até o ano 2000, dados sismológicos têm mostrado um aumento acentuado tanto no número quanto na gravidade dos terremotos globalmente. Essa tendência não é meramente anedótica, mas é apoiada por dados abrangentes coletados e analisados por institutos geológicos e sismológicos em todo o mundo. Por exemplo, registros indicam que a frequência de terremotos significativos, aqueles com magnitude de 6.0 ou superior, viu um aumento perceptível ao longo do século XX. O início dos anos 1900 registrou menos de 100 terremotos significativos por década, um número que aumentou constantemente, culminando em várias centenas de tais eventos anualmente até o final do século. Eles marcam o início de um período de importância sem precedentes, um tempo em que o mundo está sendo preparado para o retorno de Cristo. Essas dores nos lembram que estamos vivendo em uma era de desafios profundos e oportunidades sem paralelo. Elas são um chamado à vigilância, à oração e a um compromisso mais profundo de viver nossa fé com urgência e compaixão. À medida que observamos o mundo ao nosso redor, é evidente que a frequência e intensidade dessas dores estão de fato aumentando. Guerras e conflitos rugem com uma regularidade alarmante, deixando rastros de devastação e desespero. Fomes e pestes também atingem com força implacável, ceifando vidas e destruindo comunidades. E em meio a tudo isso, a própria Terra geme com terremotos e desastres naturais, como se clamasse por redenção. Esses eventos, perturbadores como podem ser, não são sem propósito. Eles servem como chamados de despertar, alertas divinos que nos chamam a olhar além do temporal e fixar nossos olhos no eterno. Eles nos lembram que este mundo, com toda a sua beleza e quebrantamento, não é nosso lar final. Somos lembrados de que, como seguidores de Cristo, nossa esperança não está ancorada nas areias movediças deste mundo,
mas nas promessas inalteráveis de Deus. E finalmente eles nos lembram que Jesus está voltando em breve. Profecia número 3. O aumento do conhecimento. Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o conhecimento se multiplicará. Até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Existem diferentes explicações fornecidas pelos comentaristas da Bíblia em relação a Daniel 12:4. E cada uma apresenta pontos válidos, apresentando argumentos extremamente convincentes. A primeira interpretação sugere que a frase "muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará" se refere aos avanços rápidos nos transportes e no progresso tecnológico. Em contraste, a segunda sugere que indica que muitos se aprofundarão nas Escrituras em sua busca por conhecimento, com a maioria dos estudiosos da Bíblia se alinhando a essa interpretação. Ambas as interpretações têm elementos que se manifestam no mundo de hoje, observáveis através do aumento da frequência e intensidade desses fenômenos. A primeira sugere uma explosão geral de conhecimento, argumentando que a frase se refere às viagens mundiais nos tempos finais, com carros, ônibus, trens, foguetes e aviões ao lado do aumento do conhecimento físico. A profecia de Daniel de que o conhecimento aumentará foi cumprida de várias maneiras. Estamos vivendo em uma era de informações facilmente acessíveis, com mais conhecimento ao nosso alcance do que nunca. Um tempo de conhecimento e avanço tecnológico sem precedentes. Nos últimos 3.000 anos ocorreram mudanças significativas em como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Desde a invenção de ferramentas de pedra por volta de 100.000 a.C., até o desenvolvimento de biotecnologia, nanotecnologia e computação quântica no século XXI. Essas inovações destacam o crescimento exponencial do conhecimento, com cada década parecendo acelerar o ritmo da inovação. Ao nos aprofundarmos na primeira interpretação de Daniel 12:4, nos maravilhamos com a vasta extensão das conquistas humanas e os horizontes em expansão da compreensão. As maravilhas tecnológicas com as quais nos envolvemos diariamente deixariam o mundo antigo atônito. O ritmo de aquisição de conhecimento e inovação não tem sido meramente linear, tem sido exponencial. Com cada século que passa, nossos avanços não apenas adicionaram às nossas capacidades, eles as multiplicaram. A mudança mais significativa, sem dúvida, começou com a Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a substituir o trabalho manual e a indústria começou a prosperar, marcando o início da trajetória ascendente do conhecimento. Um exemplo perfeito disso é a SpaceX, uma empresa privada de fabricação aeroespacial e serviços de transporte espacial fundada em 2002 por Elon Musk. A jornada da SpaceX é um testemunho do rápido avanço do conhecimento humano e das capacidades. Apenas 2 séculos atrás, o cavalo era o meio de transporte mais comum, mas hoje as empresas privadas não estão apenas alcançando as estrelas. Elas estão planejando colonizar outros planetas. A jornada da SpaceX é um testemunho do rápido avanço do conhecimento humano e das capacidades. Tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Existem diferentes explicações fornecidas pelos comentaristas bíblicos sobre Daniel 12:4, e cada uma apresenta pontos válidos e extremamente convincentes. A primeira interpretação sugere que a frase "muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará" se refere aos rápidos avanços no transporte e progresso tecnológico. Em contraste, a segunda sugere que indica que muitos se aprofundarão nas Escrituras em sua busca por conhecimento, com a maioria dos estudiosos da Bíblia se alinhando com essa interpretação. Ambas as interpretações têm elementos que se manifestam no mundo atual, observáveis pelo aumento na frequência e intensidade desses fenômenos. A primeira sugere uma explosão geral de conhecimento,
argumentando que a frase se refere às viagens mundiais nos tempos finais, com carros, ônibus, trens, foguetes e aviões, juntamente com o aumento do conhecimento físico. A profecia de Daniel de que o conhecimento aumentará foi cumprida de várias maneiras. Estamos vivendo em uma era de informação facilmente acessível, com mais conhecimento ao alcance de nossas mãos do que nunca. Um tempo de conhecimento e avanço tecnológico sem precedentes. Nos últimos 3.000 anos ocorreram mudanças significativas em como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Desde a invenção de ferramentas de pedra por volta de 100.000 a.C., até o desenvolvimento de biotecnologia, nanotecnologia e computação quântica no século XXI, essas inovações destacam o crescimento exponencial do conhecimento. À medida que mergulhamos na primeira interpretação de Daniel 12:4, nos maravilhamos com a vasta extensão das realizações humanas e os horizontes crescentes do entendimento. As maravilhas tecnológicas com as quais nos envolvemos diariamente teriam surpreendido o mundo antigo. O ritmo de aquisição de conhecimento e inovação não tem sido apenas linear, tem sido exponencial. Com cada século que passa, nossos avanços não apenas acrescentaram às nossas capacidades, eles as multiplicaram. A mudança mais significativa começou, sem dúvida, com a Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a substituir o trabalho manual e a indústria começou a florescer, marcando o início da trajetória ascendente do conhecimento. Uma ilustração perfeita disso é a SpaceX. A SpaceX, uma empresa privada de fabricação aeroespacial e serviços de transporte espacial fundada em 2002 por Elon Musk, exemplifica o salto impressionante no conhecimento humano e capacidades. Apenas 2 séculos atrás, a cavalo era o modo de transporte mais comum. No entanto, hoje, empresas privadas não estão apenas alcançando as estrelas, elas estão planejando colonizar outros planetas. A jornada da SpaceX é um testemunho do rápido avanço da tecnologia e do intelecto humano. Em apenas 2 décadas, a SpaceX revolucionou a viagem espacial, desenvolvendo foguetes reutilizáveis como o Falcon 9, que reduzem drasticamente o custo de acesso ao espaço. O desenvolvimento da espaçonave Dragon tem sido fundamental no reabastecimento da Estação Espacial Internacional (EI), marcando avanços significativos em missões espaciais de carga e tripuladas. A Starship, atualmente em desenvolvimento, está pronta para levar humanos a Marte, transformando o que antes era um sonho de ficção científica em uma realidade próxima. O que é mais notável sobre a SpaceX é seu papel pioneiro na indústria espacial privada. Essa mudança dos programas espaciais liderados pelo governo para empreendimentos privados significa uma mudança significativa no empreendimento humano e no conhecimento, refletindo nosso crescente entendimento da tecnologia e nosso potencial no universo. A existência de empresas como a SpaceX desafia nossas concepções do que é possível. Há algumas décadas, a noção de uma empresa privada não apenas participando, mas liderando a exploração espacial e até mesmo planejando a colonização de Marte teria sido inconcebível. No entanto, aqui estamos, testemunhando a inovação privada nos impulsionando em direção a um futuro que antes existia apenas nos reinos da imaginação. Este salto no conhecimento e capacidade dentro de um curto espaço de tempo é nada menos que miraculoso, alinhando-se perfeitamente com a profecia de Daniel de que o conhecimento aumentará. Estamos vivendo em uma era onde os limites das conquistas humanas estão continuamente sendo empurrados ainda mais longe, com o rápido ritmo de avanço tecnológico em nosso tempo, claramente cumprindo as palavras proféticas faladas há milhares de anos. A SpaceX é apenas um exemplo entre muitos dos extraordinários avanços de nossa era, desde a exploração espacial até as complexidades da física quântica. O aumento do conhecimento é evidente em todos os lugares. Não se trata apenas da acumulação de fatos,
mas de uma compreensão expandida do universo e nosso lugar dentro dele. Esta incrível explosão de conhecimento e capacidade nos lembra a natureza profética do livro de Daniel. Daniel, vivendo em uma época em que tais avanços eram inimagináveis, profetizou um tempo em que o conhecimento aumentaria e as pessoas percorreriam grandes distâncias. Uma profecia alinhada de maneira impressionante com nossa realidade atual. Ao refletir sobre a SpaceX e nosso amplo avanço tecnológico, somos lembrados da verdade eterna das Escrituras e do desdobramento do plano soberano de Deus através da história. Enquanto nos maravilhamos com as conquistas de nossa era, lembremos da fonte de toda a sabedoria e conhecimento, e das palavras proféticas que anunciaram esses tempos notáveis. A segunda interpretação de Daniel 12:4 oferece uma perspectiva perspicaz sobre o crescimento espiritual, sugerindo que a busca da humanidade vai além de simples realizações físicas ou aquisição de conhecimento mundano. Em vez disso, enfatiza um mergulho profundo no esclarecimento espiritual. Comentários da Bíblia fornecem diferentes explicações sobre Daniel 12:4, e cada uma apresenta pontos válidos, apresentando argumentos extremamente convincentes. A primeira interpretação sugere que a frase "muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará" se refere aos rápidos avanços no transporte e progresso tecnológico. Em contraste, a segunda sugere que indica que muitos se aprofundarão nas Escrituras em sua busca por conhecimento, com a maioria dos estudiosos da Bíblia se alinhando com essa interpretação. Ambas as interpretações têm elementos manifestados no mundo atual, observáveis pelo aumento na frequência e intensidade desses fenômenos. A primeira sugere uma explosão geral de conhecimento, argumentando que a frase se refere às viagens mundiais nos tempos finais, com carros, ônibus, trens, foguetes e aviões, ao lado do aumento do conhecimento físico. A profecia de Daniel, que diz que o conhecimento se multiplicará, tem sido cumprida de várias maneiras. Estamos vivendo em uma era de informações facilmente acessíveis, com mais conhecimento ao nosso alcance do que nunca. Um tempo de avanço tecnológico e conhecimento sem precedentes. Esse salto no conhecimento e na capacidade em um período tão curto de tempo é nada menos que miraculoso, alinhando-se perfeitamente com a profecia de Daniel de que o conhecimento se multiplicará. Estamos vivendo em uma era onde os limites das realizações humanas estão sendo constantemente ampliados com o rápido avanço tecnológico em nosso tempo, claramente cumprindo as palavras proféticas proferidas há milhares de anos. A SpaceX é apenas um exemplo entre muitos dos extraordinários avanços de nossa era, desde a exploração espacial até as intricidades da física quântica. O aumento do conhecimento é evidente em todos os lugares. Não se trata apenas da acumulação de fatos, mas de uma compreensão expandida do universo e nosso lugar dentro dele. Essa incrível onda de conhecimento e capacidade nos lembra a natureza profética do livro de Daniel. Daniel, vivendo em uma época em que tais avanços eram inimagináveis, profetizou um tempo em que o conhecimento aumentaria e as pessoas atravessariam grandes distâncias. Uma profecia que se alinha surpreendentemente com nossa realidade atual. Refletindo sobre a SpaceX e nosso amplo avanço tecnológico, somos lembrados da verdade atemporal das Escrituras e do desdobramento do plano soberano de Deus através da história. Ao admirarmos as conquistas de nossa era, lembremos da fonte de toda sabedoria e conhecimento e das palavras proféticas que predisseram estes tempos notáveis. A segunda interpretação de Daniel 12:4 oferece uma perspectiva esclarecedora sobre o crescimento espiritual, sugerindo que a busca da humanidade vai além de simples conquistas físicas ou da aquisição de conhecimento mundano. Em vez disso, enfatiza uma imersão na iluminação espiritual onde indivíduos, especialmente nestes últimos dias, se aprofundam nas Escrituras em busca de entendimento profundo e experimentam um aumento notável no conhecimento espiritual,
Teólogos respeitados e estudiosos bíblicos argumentam que a frase "muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará" é menos sobre a velocidade do transporte moderno ou o avanço da educação secular e mais sobre uma jornada de descoberta dentro da Palavra de Deus. Este ponto de vista sugere que, à medida que nos aproximamos dos últimos tempos, pergunte a si mesmo: se Jesus tivesse retornado há 20 anos, onde você estaria? No céu ou no inferno? E há cerca de 10 anos, ou mesmo no ano passado? A misericórdia e a paciência do Senhor têm nos dado mais tempo para nos aproximarmos dele. Seu atraso tem sido nossa salvação. Considere isso enquanto estou diante de vocês através deste mundo. Almas estão sendo salvas neste exato momento. Alguém em canto remoto da terra está de Joel Hus, entregando sua vida a Cristo neste exato momento. E bem em sua cidade natal, corações estão se voltando para o Salvador, por um.